Olá, sejam bem-vindos todos vocês. Até o momento apresentamos o contexto da formação da sociologia como disciplina, além do referencial teórico de três importantes autores, Émile Durkheim, Karl Marx e Augusto Comte. Na atual unidade, abordaremos a teoria de outro ilustre pensador, o sociólogo alemão Max Weber. Nascido em Erfurt, na Alemanha, Max Weber é um dos principais pensadores que colaboraram para a construção da sociologia. Entretanto, assim como Karl Marx, Weber enveredou-se por uma gama gigantesca de assuntos e colaborou para o desenvolvimento da filosofia, da política, da economia, história e direito. Weber foi fortemente influenciado pelas ideias de Karl Marx e Émile Durkheim, sendo também crítico das obras desses grandes pensadores. Cada um de vocês deve estar se perguntando: o que este novo teórico pode ajudar em sua formação acadêmica e pessoal? A teoria weberiana pode contribuir na formação de todos vocês em muitos aspectos. Trata-se de um intelectual que nos ensinou que é necessário lidar diretamente com os problemas que estão à nossa volta. Sua motivação de pesquisa estava ligada a uma tentativa de compreender situações vivenciadas em seu país. O fato de procurar respostas para os problemas de sua realidade não tirou de Weber o rigor nas suas investigações científicas. Como poucos intelectuais, ele conseguiu separar o cientista do político que havia dentro dele. A posição weberiana nos interessa, sobretudo porque ela se diferencia dos dois primeiros clássicos da sociologia apresentados até aqui nesta disciplina. Vejamos a síntese do pensamento de Max Weber. A postura crítica deste pensador em relação à realidade sempre o levou a escrever contra alguém ou contra algum acontecimento de seu tempo, ou mesmo contra as instituições. Como Marx, Weber entendia as instituições como aparelhos que transmitem as ideologias do Estado autoritário e corrupto. Max Weber também alinhava-se a Marx em relação ao tratamento dado ao desenvolvimento do capitalismo e das relações sociais de exploração que se estabeleciam em volta dele. Mas não se ocupou com o conflito de classes e também não submetia suas análises comparativas à noção de materialismo histórico, deixando isso para Karl Marx. Para Weber, as motivações das ações dos indivíduos em seu convívio diário determinariam a mudança social. Ou seja, Weber acreditava que as mudanças aconteceriam a partir das pessoas reunidas em grupo, ou não. Que as mudanças partiriam da vontade do povo reunido, ou não. Então, podemos dizer que para Max Weber, as grandes mudanças sociais do seu tempo e da atualidade somente acontecem se o povo assim querer e brigar por elas. Partindo desse princípio, Weber elaborou o conceito de ação social. Preste atenção, caros alunos. Weber admitia, como Marx, que os indivíduos, homens e mulheres, são sujeitos possuidores de ideias, crenças e valores, e que estes elementos subjetivos próprios do ser humano é o que favorecia a ação social dos indivíduos dentro do corpo social. Essa ação social é justamente a liberdade para agir e modificar a realidade, possibilitando as mudanças sociais. O conceito de ação social foi concebido por Weber
como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social, que possua um sentido determinado pelo seu autor. O processo de comunicação estaria, portanto, intimamente ligado ao conceito de ação social. A manifestação do sujeito que deseja uma resposta é feita em função dessa resposta. Em outras palavras, uma ação social constitui-se como ação que parte da intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu interlocutor. Weber estipulou 4 tipos ideais de ações sociais: a ação racional com relação aos fins, a ação racional com relação a valores, a ação efetiva e a ação tradicional. Percebe-se, portanto, que Weber afastou-se dos determinismos sócio-históricos de Karl Marx e do fatalismo da noção de um sistema externo e independente do indivíduo que Émile Durkheim propôs, elaborando assim a noção de um ser humano livre para agir, pensar e construir sua realidade. Para Weber, as estruturas sociais estariam em contato direto com o poder de ação dos indivíduos. O que significa? Que os sujeitos, seus valores e suas ideias possuem força de ação direta sobre essas estruturas. A tarefa da sociologia seria, então, segundo o teórico, compreender os significados que norteiam essas ações. Talvez o conceito mais importante da teoria weberiana seja o de ação social, que, segundo o autor, deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia. Weber estava mais preocupado com aspectos mais próximos ao indivíduo, justamente por acreditar que não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria suas ações. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar sua realidade. A ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinados pelo sujeito. Vejam só a essência do pensamento weberiano para se referir à formação política e à transformação da sociedade. Para este pensador, o sujeito comum, que se intitula neutro, estufa o peito dizendo odiar as questões políticas e por isso delas não participam, é porque já escolheu apoiar os mais fortes, a classe dominante, ou seja, os capitalistas e o governo como opção. Este é aquele que Bertolt Brecht chamou de analfabeto político. Vamos lá. Para Weber, devemos levar em consideração que todo conhecimento sempre é parcial e suscetível de questionamentos. Ele nos convida aqui a desconfiar de toda verdade, de toda ideologia, para ficarmos espertos, para não cairmos na emboscada do poder do Estado, na lábia de políticos corruptos e mentirosos. Para ele, toda realização científica suscita novas perguntas, solicita para ser ultrapassada e superada. Quem deseja servir a ciência tem de resignar-se a tal fato. Não há meias verdades nem verdades absolutas. A ciência tem esse poder de investigar para suplantar verdades nem verdadeiras assim.
A objetividade do conhecimento científico é garantida quando há superação entre o juízo de fato e o juízo de valor. Mas como é que é possível diferenciar esses dois tipos de julgamento? Preste bastante atenção na diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Se eu digo, a Universidade Aberta do Brasil é uma universidade do Estado brasileiro, estou fazendo uma constatação, realizando um julgamento de fato. Se no momento posterior eu qualifico minha afirmação, ou seja, a UAB é a melhor universidade do Brasil, estou aí fazendo um julgamento de valor. Vejam só outro exemplo. Caso você seja questionado sobre sua opinião pessoal sobre carros cada vez mais velozes, você poderá responder que acredita que carros cada vez mais velozes, para você, representam um progresso na indústria automobilística. Já outro colega seu poderá entender que carros cada vez mais velozes representam apenas uma mudança, por entender que representaria mais mortes e violência no trânsito. Vivemos todos os dias nas nossas vidas emitindo juízos de fato ou de valor, à realidade social e política do Brasil. Vemos que a atitude do cientista é essencial para se atingir a objetividade. Seu compromisso deve ter sempre como referência proposições baseadas em fatos reais, aqueles que estão próximos de ti. Weber acredita que as ciências humanas lidam com o fenômeno do valor. Só buscaremos compreender e analisar os elementos da realidade que têm algum sentido para nós a partir dos nossos valores. Weber ainda afirma não existir qualquer análise científica puramente objetiva da vida cultural ou dos fenômenos sociais, que seja independente de determinadas perspectivas especiais e parciais, graças às quais essas manifestações possam ser explícita ou implicitamente consciente, ou inconscientemente selecionadas, analisadas e organizadas na exposição, enquanto objeto de pesquisa. Mas Max Weber acredita na objetividade do conhecimento? Weber acreditava na objetividade do conhecimento não como sendo fator desencadeante de determinada reflexão acerca de um assunto, mas como que deve guiar essa reflexão para que seu resultado seja o mais objetivo possível. Lembrem-se que em uma pesquisa científica, a neutralidade do pesquisador é crucial para o alcance dessa objetividade. Nessa direção, um conhecimento a ser produzido deve ser validado por operações lógicas e por dados empíricos pautados em um pensamento racional, afastado das vontades e ambições daquele que deseja produzir esse conhecimento científico. Outro ponto importante da teoria weberiana é a busca pela construção dos tipos ideais no processo de construção do conhecimento teórico. Mas o que é tipo ideal? O estabelecimento de tipos ideais não busca construir tipologias fixas, nem mesmo busca classificar de maneira inflexível o objeto em questão. Eles servem como parâmetro de observação. Um boneco com características delineadas
que serve apenas como ponto de comparação entre o observado e a obra teórica. Trata-se de modelos conceituais que nem sempre ou quase nunca existem. Vejam só como Max Weber criou um significado para tipo ideal. O tipo ideal trata-se de uma ferramenta de análise do objeto pesquisado. É uma construção teórica, é um modelo abstrato, utilizado como padrão de comparação. Permite-nos observar certos aspectos do mundo real de forma mais clara. O tipo ideal não precisa se adequar exatamente à realidade, já que o objetivo do tipo ideal é ressaltar aspectos comparativos, a partir dos quais fazemos observações e criamos hipóteses ou teorias sobre a realidade analisada. Vamos ajudá-lo a entender melhor. Se você, como professor, pretende fazer um estudo sobre os bons alunos, para além de ter como dados dessa pesquisa um número considerável de alunos bons, você, como pesquisador, possui de forma subjetiva o que é para você o bom aluno. Essa construção mental do que seria para você o bom aluno é o tipo ideal que você criou para facilitar as análises da sua pesquisa, na busca de resultados bastante objetivos. A obra de Max Weber é incrivelmente diversa e amplamente utilizada em esforços de compreensão dos fenômenos sociais contemporâneos. A sociologia weberiana influenciou e ainda influencia grandes teóricos que enxergam na visão de Weber uma ferramenta para desvendar os mistérios das relações humanas. A ação social é um conceito que Weber estabelece para as sociedades humanas. E para essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com outros indivíduos. Max Weber nos encoraja, como sujeitos históricos, a participar das grandes mudanças sociais, a participar dos processos políticos. Não são todos os políticos corruptos. Não são todas as instituições aparelhos que servem ao Estado para controlar a sociedade. Há políticos e instituições sérios e comprometidos com o bem-estar social da massa trabalhadora. A teoria weberiana, meus caros amigos, nos convida mais uma vez a não ter medo de ser feliz. Para Max Weber, as relações sociais compõem um conjunto de ações sociais entre seus autores, sendo essencial na estrutura da sociedade, as quais mantêm a integração dos grupos sociais. Para ele, essas relações são classificadas de duas maneiras a saber: as relações sociais comunitárias, de teor afetivo, está baseada nos sentimentos de pessoas que vivem no mesmo bairro ou cidade. Também pode ser aquele grupo de pessoas que frequentam o mesmo grupo da igreja, da escola ou de outros agrupamentos. A vontade da mudança é natural e existe na relação com os outros, na direção que juntos somos mais fortes. Por isso podemos mudar a realidade. No entanto, as relações sociais associativas, de teor objetivo, está baseada na razão e na união de interesses. Como exemplo, podemos citar os objetivos a serem alcançados por um sindicato ou por associações. O sentimento pela mudança
é coletiva e representa a vontade soberana de um grupo bem maior do que os laços afetivos das relações sociais comunitárias. Convido a vocês, caros alunos, das letras libras, especialíssimos alunos, a partir deste momento, a refletirem sobre a sociologia da educação desse grande pensador do século XX, Antônio Gramsci. Nascido em Ales, na ilha da Sardenha, em 1891, numa família pobre e numerosa. Antônio Gramsci foi vítima, antes dos 2 anos, de uma doença que o deixou corcunda e prejudicou seu crescimento. Na idade adulta, não media mais do que 1,5 m e sua saúde sempre foi frágil. Aos 21 anos, foi estudar letras em Turim, onde trabalhou como jornalista de publicações de esquerda. Militou em comissões de fábrica e ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano em 1921. Conheceu a mulher Julia Schurz em Moscou, para onde foi enviado como representante da Internacional Comunista. Em 1926, Antônio Gramsci foi preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Ficou célebre a frase dita pelo juiz que o condenou: temos que impedir esse cérebro de funcionar durante 20 anos. Gramsci cumpriu 10 anos, morrendo numa clínica de Roma em 1937. Na prisão, escreveu os textos reunidos em Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. A obra de Gramsci inspirou o eurocomunismo, a linha democrática seguida pelos partidos comunistas europeus na segunda metade do século XX, e teve influência fundamental no Brasil nos anos 70 e nos anos 80, principalmente para o fim da ditadura militar. Teve influência na pedagogia de Paulo Freire e na formação dos partidos da esquerda brasileira, como o PCdoB, PT, PSB. Principalmente influenciou todas as correntes pedagógicas do Brasil e na América Latina. O conceito de sujeito histórico, cunhado por Gramsci, tornou-se amplamente conhecido na área da educação, bem como o conceito de cidadania e hegemonia. Gramsci destacou a discussão pedagógica acerca da conquista da cidadania como um dos principais objetivos da escola, afirmando que deveria ser orientada para a formação cultural da massa trabalhadora, da grande maioria dos pobres da sociedade, ou seja, uma escola para protegê-la da ideologia dominante, da visão de mundo que prioriza as elites e combina preconceitos. Dessa forma, podemos nos perguntar: que sujeito estamos formando com este tipo de educação e de escola que temos? Tanto para Gramsci como para Karl Marx, deveríamos, como professores, formar sujeitos históricos, questionadores, que fossem educados para participar ativamente das mudanças da sociedade. Ao contrário disso, a escola estaria atendendo aos interesses da classe capitalista, o que lhe daria mais poder de dominação sobre a grande maioria da sociedade. Ou seja, essa escola estaria reforçando a condição de analfabeto político, da forma como apresenta Bertolt Brecht em seu poema. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida,
o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasceu a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Gramsci foi o grande responsável pela difusão do marxismo no campo ideológico da pedagogia e de demais cursos de formação de professores. Não tenho dúvidas de que Karl Marx é um dos filósofos mais vivos nos nossos dias, pelo menos na realidade cultural brasileira. Podemos não viver num regime comunista, mas ainda assim não é difícil identificar a influência velada que o marxismo exerce nos veículos de comunicação e nas ciências humanas. A última manifestação popular que tivemos neste país é altamente marxista. Considerando que o homem é o sujeito de sua história, Gramsci propõe a difusão da cultura humanista e filosófica no âmbito da classe operária e dos subalternos de um modo geral. A formação do hábito de pesquisa, método e disciplina nos estudos e a valorização da vontade moral. Se o homem é o sujeito da história, cabe a ele transformá-la, subvertendo os valores tradicionais. E isso não será feito sem o intelectual. Cabe ao intelectual, aos professores, dar sentido à hegemonia do grupo social dominante. Daí a importância de formar intelectuais com valores trabalhistas, para que então a revolução seja bem sucedida. A classe trabalhadora deveria produzir seus próprios intelectuais. Para Gramsci, a escola tinha um importante papel na análise da sociedade moderna. A escola era só mais um sistema de hegemonia ideológica entre os indivíduos. Eram direcionados a manter o status quo. A escola para Gramsci deveria levar a criança até o ponto de escolha da profissão, formando-a, durante esse tempo, como uma pessoa capaz de pensar, estudar e governar, ou controlar aqueles que governam. Esse tipo de escola só poderia alcançar algum sucesso com a participação ativa dos alunos. E para que isso acontecesse, a escola deveria estar relacionada à vida cotidiana. O aprendiz deve ser ativo e não um recipiente mecânico e passivo. O ensino deve educar a partir da realidade viva do trabalhador. Na escola de Gramsci, as classes desfavorecidas devem se inteirar dos códigos dominantes, a começar pela alfabetização e a construção de uma vida de mundo, uma visão de mundo que desse acesso ao exercício de cidadania. Para que o aluno adquira criticidade, Gramsci defende para os primeiros anos de escola um currículo que lhe apresente noções instrumentais de ler, escrever, fazer contas, conhecer os conceitos científicos e seus direitos e deveres de cidadão. Foi Gramsci quem trouxe à pedagogia o conceito de formação da cidadania como um dos objetivos da escola. Tudo isso marcou sua indispensável contribuição à área educacional. Gramsci também chamou a atenção da escola para que a mesma não hipotecasse o futuro dos alunos, nem obrigasse suas vontades, inteligências, consciências e informações.
Seu método de ensino para o segundo grau e a universidade consistia na investigação, no esforço espontâneo e autônomo do discente, no qual o professor exerce o papel de mediador do conhecimento. Ao debruçarmos sobre a escola na atualidade, trazemos à luz quase tudo que lhe diz respeito. A participação da comunidade escolar, a qualidade do ensino, a estrutura política interna e externa, entre outros temas. É com propósitos semelhantes que Antônio Gramsci buscou elementos teóricos para propor uma escola que fosse capaz de garantir a formação do homem em sua totalidade. A educação não está restrita à sala de aula ou a qualquer espaço físico pré-determinado. Ela acontece a todo momento. Muitas vezes, sem nos darmos conta, se educa, até sem palavras. A escola unitária configura-se numa escola que leva em conta as faixas etárias e que não exclua ninguém do processo educativo. Tal escola considera a todos no seu todo, sem desprezar os diversos aspectos da dimensão humana. Nesse sentido, concorda-se com Gramsci quanto à possibilidade e à efetividade da escola unitária, objeto que precisa estar na agenda brasileira quando se pensa em emancipação social. A Constituição Federal regulamenta que se deve assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A escola tem o dever de formar cidadãos autônomos e críticos, mas que para isso ocorra, é necessária uma educação voltada para a ação real dos estudantes. Frente a uma formação integral, é necessário pensarmos na autonomia intelectual e moral do educando, e para isso devemos propiciar uma educação, uma formação crítica e emancipatória. Mas o que é formação omnilateral? Expressão criada por Karl Marx e largamente usada por Antônio Gramsci na construção de sua concepção de escola. Integral vem de integralis, de interger, que em latim significa tudo. Assim, inteiro. O elemento omnis também vem do latim e significa tudo. Assim, educação ou formação unilateral quer dizer desenvolvimento integral, ou seja, por inteiro, de todas as potencialidades humanas. Significa a livre e potencialidades humanas. Construir essa escola para Gramsci significa a livre expressão e expansão das individualidades, de suas dimensões intelectuais, afetivas, estéticas e físicas, para uma real emancipação humana. Uma formação integral do sujeito por inteiro, objetivo alcance da omnilateralidade, ou seja, a formação completa do indivíduo. Essa concepção de escola contrapõe-se, portanto, à educação instrumental, especializada, tecnicista e discriminatória. Busca o alcance da relação dialética entre teoria e prática. Visa incrementar as ciências, as humanidades, as artes e a educação física na formação do sujeito. A formação omnilateral é reivindicada
pela concepção de uma educação politécnica e de escola unitária, como meio para a consolidação da perspectiva do amplo desenvolvimento e emancipação do sujeito. O modelo omnilateral de educação, segundo o pensamento marxista, defendido também por Gramsci, devolve ao homem a possibilidade de revolucionar sua postura e o seu pensamento diante do pensamento do sistema capitalista, podendo, desse modo, modificar o quadro de desigualdades inerentes à sociedade capitalista. Se a educação não realiza a revolução, é impossível pensar a revolução sem ela. Por isso, justifica-se a reforma moral e intelectual da massa trabalhadora. Estamos hoje no Brasil assistindo a uma visível perseguição aos trabalhadores, aos seus direitos e à sua vida digna. No pensamento gramsciano, a vida social, na verdade, a ação política libertadora é, pois, produto da ação dos homens conscientes, capazes de provocar transformações na realidade, organizados através da atividade prática, motivados pela vontade, como estamos assistindo nas diversas manifestações do povo brasileiro na atualidade. O fato de ter construído seu pensamento a partir de problemas reais, estando plenamente envolvido no movimento da história, da sociedade e os desafios que sua época provocou, permitiu a Gramsci a elaborar as análises, tomando como referência as mudanças nas condições de vida dos menos favorecidos. Para Gramsci, é urgente construir a hegemonia na sociedade. Em sentido estritamente etimológico, hegemonia significa liderança, derivada diretamente do termo grego hegemonia, liderança, que por sua vez vem do verbo liderar. O termo, no entanto, ganhou um segundo significado, desenvolvido pelo teórico comunista italiano Antonio Gramsci, e designa um tipo específico de dominação. Segundo a acepção de Gramsci, hegemonia é uma dominação consentida, especialmente de uma classe social ou nação, sobre seus pares. Na visão do italiano, quanto mais difundida uma determinada ideologia, mais sólida fica a hegemonia e há menos necessidade de uso da violência explícita. Para Gramsci, hegemonia é o domínio de uma classe social sobre as outras, em termos ideológicos, em especial da burguesia com as classes trabalhadoras. O conceito de hegemonia significou para Gramsci a relação de domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade. O domínio do Estado se caracteriza pela força. A força é desempenhada pelas instituições políticas e jurídicas e pelo controle do aparato policial e militar. A democracia foi uma questão fundamental para este pensador, mas destacou o papel da escola na formação do cidadão consciente, proporcionando a partir dessa formação uma democracia com o povo e não para o povo. Ainda hoje, seu pensamento, suas teorias podem se aplicar para entendermos nossos problemas na educação, na política e para tentarmos agir de forma consciente na situação que o Brasil está. Estamos chegando ao final da nossa quarta aula. Para isso,
selecionei alguns filósofos e suas concepções sobre escola e educação. Passemos a analisá-las. Para Augusto Comte, conservador, reacionário, toda educação humana deve preparar cada um a viver para os outros. Nessa concepção e na concepção atual de escola, a concepção de Augusto Comte se torna bastante reacionária, onde que ele prega que devemos educar as pessoas para que elas possam viver para os outros e não para si mesmas. Já Antônio Gramsci, a tendência democrática de escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. Gramsci considera a escola e o partido como as principais agências de formação de intelectuais. Preocupa-lhe a preparação de intelectuais de novo tipo, organicamente ligados às classes subalternas, para que possam influir no processo de conquista da hegemonia. Para Durkheim, a educação é para construir consciência social, superar a si mesmo. É algo moralizador e não apenas para ensinar coisas técnicas para o trabalho. Serve para refletir sobre que tipo de cidadão os alunos estão se tornando dentro do organismo social. As instituições escolares devem ser fortes a fim de manter a ordem e propiciar o progresso. Para Max Weber, a educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à disposição. Para Karl Marx, ler livros não te faz melhor. Saber interpretá-los, sim. Até agora os filósofos ficam preocupados na interpretação do mundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Para o grande baluarte da educação brasileira, Paulo Freire, seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Ainda conforme Freire, o ser cidadão é o ser político, capaz de questionar, criticar, reivindicar, participar, ser militante e engajado, contribuindo para a transformação de uma ordem social injusta e excludente. Educação não transforma o mundo. Educação não muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Para John Dewey, a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Com John Dewey, encerramos a nossa apresentação. Estamos encerrando o nosso quarto e último encontro por videoaula. Eu recomendo a todos vocês que se inquietem com a ciência da sociedade e busquem assistir aos filmes propostos no caderno didático, bem como todas as recomendações que lá se encontram. Aproveitem a oportunidade, leiam, estudem, façam valer tantos esforços dispensados para cursar este curso. E lembre-se, foram muitos que não conseguiram estar entre os escolhidos. O estudo da sociologia fará de você uma pessoa humana mais sábia, esperta, longe de ser fantoche manipulado pelo Estado ou por qualquer outra forma de poder. Neste momento, vocês deverão se agruparem de 4 elementos para analisarem a seguinte questão prática da aula de hoje. Tomando como foco a questão da mudança social, Auguste Comte, conservador, o fundador da sociologia, admitia a importância da mudança desde que a ordem não fosse afetada, de modo que é contra a revolução.
Já para Weber, a mudança da sociedade é resultado do progresso e da urbanização. Transformador, Marx acredita que as condições econômicas e a luta entre as classes são a principal causa da mudança social. Com base no esquema a seguir, explique como Weber propôs a questão da mudança social. Eu proponho a vocês a seguinte resposta, que nesse tipo de questão é possível muitos pensamentos. Né? Dessa forma, acreditamos que a mudança social é a transformação da sociedade e do seu modo de organização em decorrência de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Para Weber, as grandes mudanças sociais que o mundo sofreu foi resultado das ações dos indivíduos, que junto com outros indivíduos promovem as mudanças necessárias ao bem-estar de todos. Essa afirmativa de Weber se aproxima muito do que diz Karl Marx, ao usar a dialética e o materialismo histórico como objetos da análise da sociedade capitalista, selvagem, injusta e desigual. Para Weber, como qualquer mudança, há uma série de consequências benéficas e outras menos benéficas para a sociedade. A mudança, muitas vezes, tida como um sinônimo de progresso, pode, por outras vezes, ir ao encontro de perda de valores. Somente os indivíduos conscientes, não alienados, negando ser objetos da ideologia burguesa, juntos podem produzir as mudanças. Somente aqueles que se negam a crerem na positividade da ordem do progresso e lutam pelo seu fim é que estão aptos a participarem do clamor pelas mudanças sociais que tanto o Brasil precisa. Novamente, eu reafirmo que o estudo da sociologia fará de você uma pessoa humana mais sábia, esperta, longe de ser fantoche manipulado pelo Estado ou por qualquer outra forma de poder e de dominação. Grande abraço. Valeu. Por aqui continuo à disposição de todos vocês. Um grande abraço.